Fala, rapaziada do Fogonete, mais uma live? Não, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, Natal, dia 25, evidentemente já falamos com vocês durante as outras lives, né? Hoje não tem live, né? Por conta do Natal, sabe como é que é, né? Todo mundo com a família, aproveitando. E o noticiário realmente fica muito mais calmo, tranquilo, né? Então, hoje deu para deixar um videozinho gravado aqui para vocês, né? E a gente vai falar sobre como vai ser esse final de ano do Botafogo, né? Que tem sido um final de ano muito mais tranquilo do que a gente imaginava, né? Depois que surgiu a saída do David Ancelotti, todo mundo imaginava um período de muitas conversas, muitas especulações, muitas entrevistas do Textor, e no final das contas, já no segundo nome, né? O primeiro teve o nome do Guanais ali, que acabou decidindo ficar no Mirassol, no segundo nome a gente já bingou, né? Já veio, deu certo. O Martin Anselmi, argentino, jornalista, né? Tem isso, jornalista Martin Anselmi, e um cara que tem um trabalho promissor, né? Começou muito bem no Del Valle, depois muito bem também no Cruz Azul do México, e aí teve a chance de ouro dele, vamos dizer assim, no Porto, e ali não conseguiu ir muito bem, né? Mas primeiro falar dessa rara tranquilidade que o Botafogo tem nos fins de ano, né? Desde que o Textor chegou, né? 2022 a gente tinha ali o Luiz Castro, foi acho que o único ano tranquilo realmente que a gente de dezembro para janeiro tranquilo foi ali de 2022 para 2023, né? Sem grandes ainda expectativas, né? O início de SAF acontecendo e o Botafogo com Luiz Castro em crescimento, chegando Tiquinho, Eduardo, Marçal, né? Naquele momento ali um elenco que a gente esperava que pudesse ser melhor em 2023. Então foi um final de ano mais tranquilo. No ano seguinte, de 23 para 24, foi também uma questão absurda, né? A questão da derrocada de 23. Então o Botafogo também não teve calma para trabalhar ali, né? Foi do céu ao inferno e por ali ficou, sem saber o que vinha pela frente em 2024. E mesmo depois do que aconteceu em 24, né? Um ano que a gente comemorou demais, Brasileiro, Libertadores, Arthur Jorge, mas é justamente o comandante português que é o motivo do abalo, né? No final de 24 para 25, né, ele sai e a gente tem um ano que a gente ficou muito feliz, a gente termina preocupado, né? Quem viria, começa muitas entrevistas, especula grandes nomes e na verdade inicia 2025 com Leiria e depois Renato Paiva. A gente lembra o que aconteceu. E agora, né, aquela questão o ano só começa em abril, né? Que foi muito falado em 2024 para 2026 mudou, né? Foi falado em 25, desculpa. Para 2026 mudou. Por quê? Porque o calendário do futebol brasileiro também mudou, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, tudo agora já começando em final de janeiro, fevereiro já está começando, além do Campeonato Carioca que já começa ali em meados ali de janeiro, né? Então, assim, não dá nem pro Textor, que é fã disso, né? Vou começar em abril e tal. Não dá mais, né? Rola Campeonato Brasileiro, rola pré-Libertadores. Então é um ano que o Botafogo de fato tinha que se organizar mais rápido. E até aqui, o Botafogo enviou algumas propostas, algumas negociações mais avançadas, outras nem tanto. Mas quando surge principalmente a notícia da saída do David, né? Rolou aquela apreensão, né? Do que vai ser do Botafogo e tal. E simplesmente, rapidamente a gente se resolveu pelo Martin Anselmi. E agora falando mais especificamente do Martin Anselmi, né, a gente também começa a planejar, né, o que vai ser o Botafogo. E as informações de bastidores apontam muito para isso, né? Um Botafogo muito focado no Botafogo Way, né? A gente sabe, todas as lives que a gente participa, a gente sempre fala isso, olha, você que não gosta do Botafogo Way ou detesta esse termo e tal, releva, porque isso é fundamental para o nosso projeto, né? O Textor sempre se baseia muito na questão do Botafogo Way, e dessa vez ele está extremamente empolgado com o que pode vir pela frente de Botafogo Way. Quem conversa nos bastidores pode dizer que raramente viu o Textor tão empolgado com relação ao Botafogo Way. Nem mesmo na época do Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge chega num momento complicado, né? Não chegou
no início do ano, né, na pré-temporada, ele chega já com o campeonato em andamento, com Libertadores rolando, então a chegada do Arthur Jorge não tinha essa mesma expectativa de início de trabalho, foi assim, tem que corrigir rota durante o negócio, e ele conseguiu, né? Mas assim, de pré-temporada, eu confesso para vocês que eu nunca vi um Textor tão empolgado. Talvez ali no início do trabalho do Luiz Castro e tal, mas mesmo assim, quando chega em dezembro, já tem um acúmulo, né? Já aconteceu muita coisa nesses 6 primeiros meses do Luiz Castro, que chega em dezembro já não está no mesmo nível, né? Teve muita coisa, críticas ao Castro, o Castro cobrando o Textor publicamente, então posso garantir para vocês que nos bastidores nunca vi um Textor tão animado com relação ao que está rolando hoje com o Martim Anselmo. E é simples explicar porque eu acho que a velocidade que as coisas deram certo mostra o quanto cada um ali se encantou um pelo outro, né? O Anselmo pelo Textor e pelo projeto do Botafogo, e o Botafogo pelo que é o Textor, pelo que é o Anselmo, né? Um cara extremamente ofensivo, um cara que não tem medo de ser ofensivo, vai forçar a mão para ser ofensivo, muita coisa do que ele entende de futebol bate diretamente com o que o Textor acredita de Botafogo Way, né? Um time então com posse de bola, agressivo, com toques de bola nem sempre tão rápidos, mas muito de velocidade para chegar ao ataque. Se tiver com dificuldade na velocidade, aí sim trabalha mais a bola, roda tal, e tenta procurar os espaços. Quando perde a bola, quer recuperar ela o mais rápido possível, né? Os jogadores, em vez de dar um passo para trás e se ajustarem para defensivamente, eles vão dar um passo para frente para tentar roubar a bola novamente, né? Isso é algo que o próprio Castro também falava muito, né? Essa pressão pós-perda era muito importante. A gente viu isso também com o Arthur Jorge acontecendo na prática, e mais uma vez você pode esperar isso do Martim Anselmi, né? Um cara que quando perder a bola vai tentar recuperar o mais rápido possível. A teoria do porrete, né, do Barroca, né? Com a bola a gente consegue oferecer perigo, com a bola que então a gente pode esperar isso do Anselmi, e isso bate muito com o que o Textor entende do Botafogo Way. Outras questões importantes em relação ao Botafogo Way é o que podemos esperar da montagem do elenco, né? Já era, né, amplamente divulgado que o Botafogo estava procurando opções de velocidade, de força, né? E isso tudo se mantém, né, com o Anselmi. É claro que existe aqui a possibilidade de uma mudança de perfil na questão de força, né? De repente ele pode achar que os caras, mesmo franzinos, podem ser rápidos o suficiente e resolver o problema dele. Isso é um pouco diferente do que o Botafogo estava agindo no mercado. O Botafogo estava focando muito em jogadores fortes e velozes, não só velozes, né? Por exemplo, jogadores velozes podem acabar chegando no Arthur Reborn. O Botafogo estava indo por um caminho diferente. Jogadores fortes e velozes. Então, vamos ver o que esperar ainda nesse sentido, né? Do que do Anselmi pode acabar pedindo de jogadores ou não. Então, tranquilidade para a gente entender aonde vai dar. Mas esse perfil, né, de time físico, que corra, que tenha uma disposição muito grande, que percorra grandes quantidades de quilômetros por jogo, uma intensidade muito alta, né? Isso aí tudo você pode esperar. Isso tudo a gente pode esperar porque a entrevista foi baseada nesses assuntos. Então, o Botafogo já queria, e o Anselmi, muito do que ele falou bate com o que o Botafogo já queria, e por isso que esse casamento deu tão certo antes para fechar rapidamente, né? E aí, né, diante disso, a gente tem alguns jogadores que de repente podem não se encaixar perfeitamente nesse estilo de pressão que o Anselmi propõe no Botafogo. E sendo bem sincero, acho que o Anselmi também foi bem sincero com o Textor na conversa. Ele falou muito do que ele espera de alguns jogadores que podem se encaixar perfeitamente, e de outros que de repente podem acabar perdendo espaço. E aí também tem que casar aqui com o que o Botafogo deseja, né, que é uma redução salarial na folha, né, salarial. Não à toa a gente está vendo nomes de Savarino e Turco Corrêa, né, 2 dos maiores salários do Botafogo, envolvidos nessa possibilidade de saída do Botafogo, porque, né, um recebe 1,2 milhão e o outro 1,5 milhão. Jogadores que
não tiveram uma grande temporada em 2025. Então, podem ser jogadores que o Botafogo está pensando em passar à frente para reduzir o salário. Além disso, tem a relação da renovação salarial do Marlon, do Telles e do Barbosa, né? Principalmente Marlon e Barbosa. A negociação deu uma emperrada por conta dos valores, né? Esses jogadores pediram um valor muito alto, que o Botafogo considera muito alto, né? E as conversas estão acontecendo para tentar chegar a um denominador comum, o que até agora não aconteceu. Jogadores que têm contrato até 2026, né? Ou seja, a partir do meio do ano eles podem assinar pré-contrato e saírem de graça. O Botafogo evidentemente trabalha para que isso não aconteça e tenta a renovação agora. A questão é, beleza, se a renovação sair, fechou, renovou, tá tudo certo, os caras permanecem no Botafogo. E se não renovar? E se não chegarem a um denominador comum? Aí o Botafogo precisa fazer uma escolha, né? Decide correr o risco de perder os caras de graça ou coloca os caras para alguma negociação, seja com moeda de troca, seja para venda. Aí o Botafogo precisa tentar entender esse cenário ainda. Acho que esse resumo do Botafogo passa muito pelo que vai acontecer nos próximos dias, né? Estamos aqui num final de ano tranquilo, mas muito movimentado, né? Botafogo com algumas propostas disparadas, tem troca-troca com São Paulo, tem esperando a resposta dos donos do Medina para saber se ele vem. Além disso, tem propostas por Júlio Romão, Pedro Bicalho, tem proposta pelos pontas, Vidalba e Mendonça, né? O Guilherme Mendonça. Então, assim, muita coisa para acontecer, e a gente esperando o desfecho de tudo isso. Nesse momento, o que tem de informação é isso, sem muita enrolação, sem muito lero-lero. Botafogo está em um compasso de espera de algumas negociações que estão acontecendo e esperando finalizar algumas outras que estão mais encaminhadas. Momento de espera, acho que depois do Natal algumas coisas devem caminhar mais, outras devem clarear, outras devem até não acontecer, porque do dia 4 de janeiro tem representação do Botafogo, né? Então muita coisa tem que estar resolvida até lá para o Botafogo fazer uma pré-temporada legal, se preparar de forma decente para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, terá tudo isso aí pela frente. Então vamos com expectativa para esses próximos dias, muita coisa vai acontecer mesmo a partir de janeiro, então vamos embora, vamos nessa. Rapaziadinha, queria desejar um Feliz Natal a todos, né? É um momento que muita gente pede muita coisa, mas eu vou focar mais em agradecer, né? Uma temporada 2025 maravilhosa para todos nós, um ano de muitas realizações, muitas coisas por vir pela frente também, muitos ciclos se iniciando, se fechando, e a gente vai encarar tudo isso aí com muita coragem, muita disposição e muito amor pelo que faz, muito trabalho duro. Então, queria desejar para vocês também um início de ciclo maravilhoso. A gente volta aqui a partir do dia 26 para dar sequência ao trabalho, né? Mas até esse Natal, desejar aí um Feliz Natal para todo mundo. E vamos por mais, meus amigos, vamos por mais. Um grande abraço a todos, beijo para todo mundo e é isso. Valeu? Tamo juntos. Um abraço.